O que está te impedindo de receber a sua cura espiritual? Pois é, neste vídeo nós vamos falar sobre a cura de 2 cegos por parte de Jesus e eu espero que você fique comigo até o final. Vamos começar destrinchando a Bíblia nessa semana, lá em Lucas 18, a história do cego Bartimeu. Essa história também vai se passar em Mateus 20, 29 e 34, Marcos 10, 46 e 52 e também aqui em Lucas 18, do verso 35 ao 45, que é onde nós vamos ler. Vamos lá? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Ai, Deus, não é aqui não. É aqui. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, pessoal, já quero começar tirando uma primeira lição desses versos. Tantas vezes a gente busca e procura Jesus e faz como aquele cego, gritamos por socorro, clamamos pela ajuda do Senhor, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí começa a vir as adversidades e as coisas contrárias à nossa fé tentando nos impedir. Que foi exatamente o que aconteceu aqui nesses versos. Quanto mais o cego gritava, mais a multidão tentava repreender aquele cego. E tantas vezes em nossa vida, nós também temos coisas contrárias a nós, coisas que até mesmo dentro da nossa própria casa querem nos fazer parar. Outra lição que nós também já podemos tirar aqui nesses versos é que para receber a cura do Senhor Jesus Cristo, primeiro esse cego teve que reconhecer que ele precisava ser curado. Tantas vezes a gente quer crescer na nossa vida espiritual, mas a gente não reconhece que a gente precisa de uma cura em alguma determinada área da nossa vida. E ele reconheceu a sua real situação de cegueira e começou a correr atrás de Jesus. Venceu as opiniões contrárias e aí vamos ver o que acontece aqui no final desses versos. No verso 40 vai dizer o seguinte: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que aquele cego reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ele não era apenas um carpinteiro, filho de José e Maria, mas ele era o autor da vida e da salvação. Verdadeiramente o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro Imaculado do mundo, que estava aqui para tirar os pecados do mundo e para curá-lo. Ele depositou toda a sua fé em Jesus, acreditou que Jesus poderia curá-lo, reconheceu Jesus como Senhor e foi atrás dele. Tantas vezes a gente não sabe quem Jesus é e a gente começa a apenas seguir o fluxo, seguir a multidão. A gente não busca conhecer quem Jesus é e é por isso que muitas vezes a gente não consegue alcançar novos níveis espirituais ou curas espirituais para os nossos pecados. Jesus vai curar aquelas pessoas que realmente acreditam que Ele pode curar. Lá em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, diante deste versículo, é necessário que a gente entenda que a gente precisa de fé e a gente precisa reconhecer que Jesus realmente pode nos curar. Isso me faz lembrar aquela história da mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos sangrando e também da mesma forma como o cego fez aqui nessa história, quando Jesus ia passando, ela creu que quando ela tocasse as vestes de Jesus, ela poderia ser curada e foi feito conforme a fé daquela mulher. E é um princípio que a gente deve entender. A nossa fé, Jesus vai nos moldar, nos curar de acordo com a nossa fé nele. Outra história que eu gostaria de ler com vocês está lá em João, capítulo 9, do 1 ao 7. Diz assim:
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O primeiro princípio que a gente pode tirar aqui nesses versos é que algumas pessoas começaram a tentar justificar a cegueira daquele homem. Eles estavam dizendo: Rabi, quem é que pecou para que aquele homem nascesse cego? Mas a grande verdade é que Jesus vai dizer: ninguém pecou. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse. E tantas vezes na nossa vida nós passamos por situações não por causa que a gente pecou, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Deus permite certas situações em nossas vidas porque Ele quer nos ensinar. Deus permite certas situações em nossa vida justamente para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Certamente, se o Senhor te permitiu passar por esse deserto e por essa dificuldade, é porque certamente Ele vai te dar a vitória para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Lembre-se da história de Jó. Jó, sem pecado, era um homem íntegro, perdeu seus filhos, seus bens e sua família. Não pecou, não blasfemou contra Deus. E no final de todo aquele deserto, toda aquela angústia, toda aquela aflição terrível de alma, Jó pôde dizer: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço por causa das minhas experiências. Esse momento de aflição serve para que você conheça mais a Deus, serve para que você sirva mais a Deus. Às vezes Deus tira algo da nossa vida que não estava agradando a Ele, para que nós nos acheguemos mais perto dEle. Tantas vezes Deus tira algo de nossa vida que não era da vontade dEle, porque esse algo estava nos afastando dEle. Deus permite então certas situações na nossa vida porque Ele quer nos transformar. E quando Ele nos transforma, a partir dessas situações que muitas vezes a gente não quer passar por elas, a gente vai poder glorificar o nome do Senhor através da nossa transformação. Imagina alguém chegar na sua vida e te perguntar: nossa, como você mudou? E você vai poder dizer: foi o Senhor que me transformou. E a segunda lição que a gente pode tirar aqui está lá nos versos onde Jesus vai cuspir no chão, fazer lodo e passar ali nos olhos daquele cego. E tantas vezes a gente questiona os métodos que Deus usa. E muitas vezes também pode ter acontecido isso lá. Tantas pessoas podem ter pensado: por que Ele simplesmente não falou para que aquele cego fosse curado? Porque Ele não tocou, Ele quis fazer lama. E às vezes Deus usa alguns métodos na nossa vida para que a gente aprenda a confiar. Porque tantas vezes a gente quer questionar Deus e dizer: Deus, eu acho que é por este caminho. Mas Ele quer que a gente confie nos seus santos e preciosos caminhos. E uma coisa que a gente sempre deve ter em mente é que por mais que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque nós sabemos que o Senhor está conosco mesmo nesses caminhos que muitas vezes são caminhos de tormenta, mas Ele está conosco. E a terceira lição que a gente pode tirar aqui é que quando Jesus coloca barro nos olhos daquele homem, Jesus está nos fazendo lembrar que nós somos pó dessa terra, que nós não somos nada e que nós somos dependentes de Deus em tudo. E além disso, Deus é o nosso oleiro, Ele vai nos moldar conforme Ele quiser. Nós somos barro, nós somos vaso nas mãos do oleiro. Bom, pessoal, espero que esse estudo tenha te ajudado para que você consiga alcançar a sua cura espiritual, seja em qualquer área da sua vida. Nós estaremos aqui sempre estudando e destrinchando a Bíblia para ajudarem vocês a entender a Bíblia um pouquinho melhor. Eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que você ama. Até a próxima!